Geopolítica refere-se ao estudo de como fatores geográficos interagem com o poder e a estratégia política. O principal foco geográfico da geopolítica sempre foi o continente eurasiático, a vasta massa de terra que se estende do Atlântico ao Pacífico e do Ártico ao Mar da Arábia. Este é o continente que abriga a maior parte da população mundial, da maioria dos recursos e do território do planeta. A ideia geral sempre foi que se você controlar a Eurásia, perderá como munco Putin. Aqui, discutirei brevemente como a grande comércio tem competido, em grande parte por meio de exercícios para controlar a Eurásia. E concluirei com a mudança radical de poder que estamos presenciando atualmente, a qual está transformando toda a ordem mundial. Como sabemos, a Eurásia foi historicamente conectada pela antiga Rota da Seda, com corredores terrestres e marítimos usados para a troca de cultura, ideias, tecnologia e bens materiais. A antiga Rota da Seda era descentralizada. Consistia em muitos caminhos que conectavam diferentes civilizações, com rotas comerciais geralmente administradas por nômades. O Império Mongol nômade tornou-se o último império a desempenhar o fundamental na expansão e manutenção da antiga Rota da Seda. Mas isso começou a entrar em colapso no século XIV. Principalmente, os corredores marítimos foram substituídos pela ascensão das potências marítimas europeias no início do século XVI. Colombo, Magalhães, da Gama, todos eles desencadearam uma revolução na geografia ao conectar o mundo por via marítima. Isso teve várias implicações à medida que novas estruturas de poder se formavam. Diferentemente da antiga Rota da Seda, os corredores marítimos das potências europeias tornaram-se muito centralizados e liderados pela Europa. O foco estava em controlar portos-chave e pontos de estrangulamento marítimos, onde uma potência poderia monopolizar o controle. Havia poucas opções de diversificação. Agora, o impulso pela dominação foi ainda mais intensificado pelas inovações tecnológicas na Europa. Razão pela qual, por exemplo, Adam Smith reconheceu que o encontro da Europa com o restante do mundo se desenvolveu de maneira muito destrutiva e exploratória. Adam Smith esperava que no futuro houvesse menos desigualdade de poder, ou seja, menor concentração de poder entre os europeus, para garantir que as relações econômicas fossem mais mutuamente benéficas. Essa concentração de poder na Europa criou uma posição muito dominante e, portanto, um papel extrativo e subordinador para os territórios com os quais os europeus entraram em contato. Foi construído o sistema de dominação pelas potências marítimas. Vimos que os impérios de feitorias eram potências marítimas. Eram impérios comerciais, nos quais o controle sobre portos e rotas de navegação era importante para a dominação estratégica do comércio global, sendo isso mais relevante do que a conquista territorial. No entanto, com o tempo, os impérios europeus de feitorias se transformaram em impérios plenamente desenvolvidos. Os impérios europeus então passaram a competir indiretamente por meio da conquista do restante do mundo, mas no fim também entraram em conflito entre si. Com o passar do tempo, uma a uma, cada grande potência começou a enfraquecer, e a potência marítima dominante acabava se tornando a hegemonia global. E vimos isso no início do século XIX, após uma longa rivalidade entre franceses e britânicos. A derrota de Napoleão tornou-se o ponto de partida da Pax Britânica, isto é, a paz sob uma Grã-Bretanha dominante, que é considerada como tendo durado cerca de 100 anos, até a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos dominavam o mar, e ao controlarem o mar, o que conecta o mundo, isso se tornou a fonte da hegemonia britânica. Mais tarde, ela foi substituída pelos Estados Unidos, à medida que os norte-americanos passaram a controlar esses corredores. Além disso, os britânicos, especialmente desde o início do século XIX, também tiveram uma grande vantagem inicial na Revolução Industrial e no poder financeiro, o que ampliou ainda mais a dominância britânica.
further augmenting the power of the British. But at this point, after there was one British hegemon, Mas, a essa altura, depois que houve um hegemon britânico, também vimos que a geopolítica da Eurásia havia mudado, porque durante as guerras napoleônicas, algo muito importante havia acontecido. Muito brevemente, a Rússia havia se aliado a Napoleão e enviado uma expedição cosaca entre 1800 e 1801 através da Ásia Central para alcançar a Índia Britânica. Temia-se que isso pudesse ameaçar o controle britânico sobre a Índia. Assim, surgiu uma nova realidade geopolítica. O controle britânico dos mares já não era suficiente para dominar o continente eurasiático, pois uma grande potência terrestre eurasiática como a Rússia poderia começar a conectar o continente por terra. A partir de então, ao longo dos 70 anos seguintes, a rivalidade entre britânicos e russos passou a ser conhecida como o Grande Jogo, uma disputa geopolítica do século XIX pelo controle da Eurásia Central, geralmente considerada como tendo durado de cerca de 1820 a 1890. Tratava-se de uma competição pelo controle de rotas comerciais e recursos. Nos anos seguintes, os russos primeiro venceram a guerra contra a Pérsia em 1828, o que lhes permitiu ameaçar partes do litoral meridional à medida que avançavam em direção à costa. A Grã-Bretanha já não era a potência claramente dominante. Eles não conseguiam conter os russos, e a Pérsia passou a sofrer forte pressão para se alinhar à Rússia. Juntos, poderiam até mesmo agir contra a Índia Britânica. Ao mesmo tempo, os britânicos e os franceses estavam preocupados com o fato de a Rússia se aproximar cada vez mais do Império Otomano. Foi então que britânicos e franceses atacaram a Rússia na Guerra da Crimeia, que durou de 1853 a 1856, com o objetivo de expulsar a Rússia da Europa por completo. Os russos sofreram uma derrota humilhante. As principais razões foram a falta de indústrias significativas que pudessem ser convertidas para apoiar o esforço de guerra e a infraestrutura extremamente precária. Ficou claro que a Rússia havia ficado muito atrás na industrialização. Em resposta, os russos lançaram o que ficou conhecido como as Grandes Reformas, um período de rápida industrialização e construção de ferrovias pela Ásia Central. Also building railroads through Central Asia, and these railroads, interestingly enough, followed much of the same. E essas ferrovias, curiosamente, seguiram em grande parte o mesmo caminho da antiga Rota da Seda, chegando até o Afeganistão. Após muitas guerras, o Grande Jogo acabou sendo encerrado com os protocolos da Comissão de Fronteira do Pamir, em 1895, que transformaram o Afeganistão em um estado tampão entre o Império Russo e o Império Britânico. Essa é, novamente, a razão para a geografia tão peculiar das regiões orientais do Afeganistão. E com esse estado tampão, a supremacia marítima britânica aparentemente poderia continuar. No entanto, na década de 1890, a Rússia também construiu a ferrovia Transiberiana, conectando Moscou a Vladivostok na costa do Pacífico. Isso mais uma vez desafiou o controle britânico sobre o leste asiático, isto é, a extremidade oriental do continente euroasiático. That is the eastern edge of the Eurasian continent. So, with all of this, a geopolitical theory. Assim, com tudo isso, nasceu na Grã-Bretanha uma teoria geopolítica da Eurásia. Ela foi chamada de Teoria do Heartland, desenvolvida por Halford Mackinder no início do século XX e apresentada pela primeira vez em 1904 em um artigo intitulado O Pivô Geográfico da História. Nesse artigo, Mackinder escreveu, e aqui vai uma citação: quem governa a Europa Oriental, comanda o Heartland. Quem governa o Heartland, comanda a Ilha Mundo. Quem governa a Ilha Mundo, comanda o mundo. Em resumo, a Europa Oriental era a área central a ser controlada para dominar o mundo. Mackinder argumentava que o mundo se divide em duas esferas naturalmente antagônicas, a terrestre e a marítima. Land and sea. The maritime hegemon, being Britain at the time, o hegemon marítimo, a Grã-Bretanha na época, estava, portanto, sob a ameaça de perder sua vantagem competitiva caso a Eurásia fosse dominada por terra. Mackinder observou que as ferrovias tradicionalmente apenas sustentavam o comércio baseado no mar.
Ou seja, as ferrovias seguiam o trajeto mais curto possível até a costa. E a partir daí, as mercadorias eram carregadas em navios. Mas com ferrovias transcontinentais atravessando o continente eurasiático, novos corredores de transporte poderiam ser estabelecidos, substituindo o transporte marítimo e, assim, encerrando a dominação das potências marítimas por completo. Nas palavras de Mackinder, escritas há uma geração, o Canal de Suez parecia ter aumentado a mobilidade do poder marítimo em relação ao poder terrestre. As ferrovias haviam atuado principalmente como alimentadoras do comércio marítimo. Mas as ferrovias transcontinentais agora estavam transformando as condições do poder terrestre. E em nenhum lugar elas poderiam ter um efeito tão grande quanto no coração fechado da Eurásia, naquelas vastas áreas onde nem madeira nem pedra acessível estavam disponíveis para a construção de estradas. Mackinder também observou que a presença do exército russo na Manchúria era toda a evidência necessária de que as potências terrestres móveis estavam se tornando tão competitivas quanto as potências marítimas, assim como demonstrava a presença do exército britânico na África do Sul. Assim, havia agora uma rivalidade fundamental entre a principal potência marítima e a principal potência terrestre. Isso criou uma realidade inteiramente nova, já que não havia mais competição entre potências marítimas pelo controle do mundo. Em vez disso, havia potências terrestres eurasianas que poderiam anular completamente a importância de controlar os mares. O maior desafio ou ameaça para os britânicos, portanto, era quem poderia conectar a massa continental eurasiana. A principal ameaça no século XIX era, obviamente, uma aliança germano-russa que pudesse unificar esse continente. É realmente difícil exagerar o quanto essas ideias foram importantes para a geopolítica, não apenas moldando a estratégia britânica, mas também a estratégia americana, uma vez que os Estados Unidos se tornaram a potência dominante. De fato, vemos em relatórios do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, desde 1948 em diante, que eles se referiam a políticas de contenção da Eurásia na linguagem de Mackinder e sua teoria do Heartland. Por exemplo, logo na primeira página da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 1988, afirma-se que os interesses mais básicos de segurança nacional dos Estados Unidos estariam em perigo se um Estado hostil ou um grupo de Estados passasse a dominar a massa terrestre da Eurásia, aquela área do globo, frequentemente chamada de o coração do mundo. Lutamos em 2 guerras mundiais para impedir que isso acontecesse. O texto prossegue, explicando que foi por esse motivo que os Estados Unidos confrontaram a União Soviética. Como principal potência marítima, os Estados Unidos não podiam permitir que uma potência eurasiática conectasse o continente por terra. A estratégia de contenção americana, portanto, envolvia dominar a Eurásia a partir de suas costas. Essa é a periferia marítima. Assim, a Europa seria a borda ocidental da Eurásia. E na periferia oriental, havia estados insulares ao largo da costa da China, do Japão em diante, que os Estados Unidos haviam definido conceitualmente em sua estratégia de contenção de duplo cinturão de ilhas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Se voltarmos aos russos, eles também se basearam nas ideias de Mackinder no início do século XX. Depois que a Rússia czarista foi varrida pela Revolução Bolchevique e substituída pela União Soviética, surgiram então os eurasianistas na Rússia, indo para o exílio, pessoas como Savitsky, que delineou ideias na década de 1920 sobre o que deveria eventualmente substituir a União Soviética após seu fracasso. Agora, pessoas como Savitsky alertavam que a Primeira Guerra Mundial havia sido em grande parte causada pelas potências marítimas, que forçaram a Alemanha a expandir-se para o leste a fim de obter espaço estratégico. Observando o outro lado dessa moeda, uma aliança russo-alemã seria, portanto, ideal para equilibrar os impulsos hegemônicos dos impérios marítimos. E considerando que os alemães não possuíam um império marítimo próprio,
eram vistos como mais inclinados a se alinhar com o poder terrestre. As potências marítimas, por sua vez, eram vistas como naturalmente imperialistas ou destrutivamente antinaturais, já que sua dominação a partir da periferia dependia de estratégias de dividir para governar. Em outras palavras, elas precisavam impedir que as grandes potências da Eurásia se conectassem. Ou seja, China, Rússia, Alemanha e Turquia precisam permanecer divididas para que as potências marítimas possam dominar a partir do mar. Assim, a resposta eurasiática às potências marítimas ocidentais, as potências imperiais, foi vista por pessoas como Savitsky como uma busca por cooperação em toda a Eurásia. Além disso, a grande maldição da Rússia era o fato de ser uma potência eurasiática. No entanto, desde a época de Pedro o Grande, ela tentava se desenvolver e se posicionar como uma potência marítima da Europa Ocidental. E a melhor forma de britânicos, americanos e outros conterem os russos era simplesmente cortar seu acesso aos corredores marítimos. Uma estratégia que ainda funciona para limitar o acesso da Rússia ao Mar Negro, ao Mar Báltico e ao Ártico. Então, é claro, a Rússia seria empurrada para a Ásia. Essa era a lógica. Após a Guerra Fria e o colapso da União Soviética, vemos que a Rússia não retornou à visão eurasiática de pessoas como Savitsky. Em vez disso, voltou-se novamente para políticas muito centradas no Ocidente, ignorando em grande parte até mesmo os países a leste, enquanto perseguia o objetivo de uma grande Europa, uma arquitetura de segurança europeia inclusiva. No entanto, essa estratégia ignorou o fato de que a Rússia estava enfraquecida, e os Estados Unidos viram uma oportunidade histórica de criar um sistema hegemônico permanente na Europa, e de dominar a Eurásia também, a partir da periferia. De fato, menos de 2 meses após o colapso da União Soviética, vimos a doutrina Wolfowitz delineada em um rascunho vazado do Guia de Planejamento de Defesa de 1992. Dizia, e cito, "É improvável que um desafio convencional global à segurança dos Estados Unidos e do Ocidente volte a surgir do coração da Eurásia por muitos anos." Fim da citação. No entanto, o principal objetivo também era impedir que tal desafio surgisse. Isso seria alcançado, e novamente cito, "mantendo os mecanismos para dissuadir potenciais concorrentes de sequer aspirarem a um papel regional ou global mais amplo." Assim, os Estados Unidos precisavam controlar regiões e corredores energéticos estratégicos, garantindo que nenhum rival pudesse emergir. Até mesmo a Alemanha, o Japão e outros aliados foram listados como possíveis rivais. Mais uma vez, não poderia haver qualquer desafio à dominância dos Estados Unidos. Obviamente, isso também impôs limites rigorosos a qualquer papel que a Rússia pudesse desempenhar na Europa e a qualquer integração entre a Rússia e outras potências europeias de destaque, como a Alemanha. O principal trabalho intelectual sobre o controle dos Estados Unidos na Eurásia após a Guerra Fria foi escrito por Zbigniew Brzezinski, conselheiro de vários presidentes, incluindo Jimmy Carter e Barack Obama, que também desempenhou um papel central no armamento dos Mujahideen no Afeganistão durante a década de 1980. Então, Brzezinski observou que a hegemonia e o controle sobre a Eurásia dependiam da capacidade dos Estados Unidos de manter as potências divididas, preservar a dependência de segurança em relação aos Estados Unidos, e que essa seria a receita para controlar ou para a dominação perpétua da Eurásia a partir da periferia marítima. E é por isso que o hegemon marítimo, agora os Estados Unidos, depende de sistemas de alianças. À medida que o mundo se divide em blocos, de um lado há vassalos dependentes que farão o que lhes for ordenado, e do outro lado há adversários contidos. Isso impediria, então, que qualquer paz séria se estabelecesse, o que acabaria com essas linhas divisórias. Brzezinski também argumentou que a Rússia era fraca e não tinha outra opção senão se inclinar para o Ocidente.
Por essa razão, ele disse, a Rússia se tornaria um buraco negro geoestratégico na dupla periferia da Europa e da Ásia Oriental, e que era isso que os Estados Unidos deveriam buscar explorar. Nas palavras de Brzezinski, isso criou as condições para a expansão geopolítica progressiva da comunidade ocidental cada vez mais profundamente na Eurásia. E, se a Rússia resistisse à penetração ocidental na Eurásia, então, ele advertiu, a Rússia deve saber que haveria um bloqueio maciço de seu acesso marítimo ao Ocidente. A ideia era que a própria Rússia deveria idealmente ser dividida e organizada no que Brzezinski chamou de uma Rússia confederada de forma frouxa, composta por uma Rússia europeia, uma república siberiana e uma república do Extremo Oriente. Em outras palavras, a Rússia deveria ser separada da Europa e, idealmente, dividida em regiões ou países distintos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam desenvolvendo suas próprias iniciativas da Rota da Seda. Mas esta era uma Rota da Seda muito diferente. Não se tratava de um formato descentralizado e multipolar com conectividade diversificada. Em vez disso, seu propósito era dividir a Eurásia para manter a hegemonia dos Razumos. Assim, vimos que todas essas iniciativas, seja o gasoduto TAPI, que liga Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão e Índia, ou o gasoduto georgiano-azerbaijano para acessar a Ásia Central, serviam ao mesmo objetivo estratégico. Azerbaijani pipeline to access Central Asia. It all had the explicit purpose of severing. Tudo isso tinha o propósito explícito de separar a Ásia Central da Rússia e da China. Mais uma vez, tratava-se de uma visão hegemônica da Eurásia. Agora, por volta de 2014, duas coisas aconteceram que começaram a mudar a ordem mundial. A primeira foi que em 2014, os países da OTAN derrubaram o governo na Ucrânia, o que sinalizou aos russos que qualquer esperança de uma grande Europa estava morta, já que a Ucrânia se tornaria uma linha de frente em vez de uma ponte. De fato, como soubemos mais tarde, já no primeiro dia após o golpe, os americanos haviam começado a cooperar com os novos serviços de inteligência na Ucrânia, serviços que eles mesmos ajudaram a instalar, para reconstruí-los do zero e transformar o que antes era o principal parceiro da Rússia no principal parceiro dos Estados Unidos para mirar a Rússia em uma guerra secreta. Então a primeira coisa que aconteceu foi o golpe na Ucrânia. A segunda foi que a China perdeu a confiança na durabilidade do sistema econômico internacional liderado pelos Estados Unidos e já havia desenvolvido poder suficiente para começar a desafiá-lo. E foi exatamente isso que a China começou a fazer. Passou a desafiar o sistema econômico internacional liderado pelos Extremes. Em 2013, vimos o lançamento da iniciativa do Cinturão e Rota, um esforço para reviver a antiga rede da Rota da Seda, que havia predominado antes da ascensão das potências marítimas ocidentais. Também vimos o surgimento de políticas tecnológicas e industriais muito ambiciosas em 2015, como o programa Made in China 2025, que tinha como objetivo estabelecer a liderança chinesa em todas as principais tecnologias associadas à quarta revolução industrial. Também vimos o aparecimento de novos instrumentos financeiros, novos bancos em 2015, com a fundação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Ao mesmo tempo, a moeda chinesa começou a se internacionalizar, enquanto a China também passou a utilizar as moedas de outros países. Agora, com Rússia e China perdendo a confiança no sistema econômico liderado pelos Estados Unidos, vimos surgir um formato para a Grande Eurásia. De fato, a Rússia abandonou o sonho de uma Europa comum e adotou em seu lugar a iniciativa da Grande Eurásia. Assim, a Rússia deixaria de olhar para o Ocidente em busca de desenvolvimento, como vinha fazendo desde Pedro o Grande, 300 anos antes. Tendo a China como principal parceira, agora poderia voltar-se para o Oriente em busca de desenvolvimento e cooperação econômica. Para o Ocidente, seus esforços para separar a Rússia da Europa e da Alemanha acabaram empurrando-a em direção à China, para dentro da Ásia.
No século XIX, isso talvez tivesse tornado a Rússia mais economicamente atrasada, mas na era moderna, isso representaria o pior pesadelo de Mackinder. As duas grandes potências eurasianas, Rússia e China, unidas com o objetivo de minar a dominação vinda da periferia marítima. E vemos que a iniciativa do Cinturão e Rota da China reconecta o continente euroasiático, por terra e mar, com ferrovias, rodovias, portos marítimos e redes digitais. Com essa conectividade física, há um crescimento do comércio, da integração das cadeias de suprimentos, das parcerias tecnológicas, da cooperação industrial e da cooperação financeira por meio de novos bancos e do uso de moedas nacionais. Essencialmente, estamos vendo as bases de uma nova arquitetura econômica internacional. E isso não é simplesmente uma cooperação entre Rússia e China, conecta todo o continente e, além disso, o mundo. É uma ideia extremamente popular, porque a Eurásia representa a multipolaridade, o que significa que nem todas as decisões serão ditadas a partir de um único centro de poder. E a Grande Eurásia também faz muito sentido para a Rússia, que pode deixar de ser uma dupla periferia da Europa e do leste asiático para se posicionar no centro de uma estrutura muito maior. A infraestrutura de exportação de energia da Rússia, antes voltada para o Ocidente, tem sido gradualmente redirecionada para o Oriente, principalmente para a China, mas também para a Índia. No Ocidente, vimos economias se tornarem estagnadas e uma aparente hostilidade duradoura em relação à Rússia ao longo dos séculos, enquanto no Oriente, as economias são mais dinâmicas e a Rússia tem sido amplamente bem recebida. Assim, a Rússia tem, portanto, seus próprios projetos, incluindo, é claro, esse corredor leste-oeste ao longo da ferrovia transiberiana. Também vemos que os russos estão desenvolvendo a rota marítima do norte ao longo do Ártico, que forma o teto do continente euroasiático. Ela oferece um corredor de transporte rápido e barato, que também está fora do controle da Marinha dos Estados, embora a OTAN esteja cada vez mais planejando entrar no Ártico de forma significativa. Os russos também estão construindo o corredor internacional de transporte norte-sul, conectando a Rússia com o Irã e a Índia. É uma rota muito mais rápida e barata do que a alternativa do Canal de Suez. Esse corredor também liga países vizinhos próximos à Rússia, ao Irã e à Índia. É uma parte importante dos esforços do Irã para se conectar com a Eurásia. E agora o país vê sua parceria com a China e a Rússia como sendo de máxima importância. E para a Índia, isso também é importante. Ela tem interesse na integração eurasiática. No entanto, não quer que ela se torne excessivamente centrada na China. A China, reconhecendo que a integração eurasiática será mais amplamente aceita se for multipolar, não se opõe à diversificação, por exemplo, ao fortalecimento das conexões entre Índia e Rússia. Da Coreia do Sul à China, Índia, Cazaquistão, Rússia, Irã e os Estados Árabes, todos têm estratégias para a integração eurasiática. Essas iniciativas diferem entre si, mas todas compartilham a necessidade de melhorar as relações mútuas e encontrar soluções políticas para disputas a fim de se conectarem, pois nenhum poder isolado no continente eurasiático pode impor sua própria iniciativa sobre os demais. Portanto, é necessário harmonizar os interesses. Por exemplo, a Rússia e a China têm iniciativas e preferências muito diferentes na Ásia Central. Ainda assim, vemos que nenhuma das duas pode alcançar o que deseja sem harmonizar seus interesses com o outro lado. É por isso que a suposição ocidental de que russos e chineses entrariam em conflito pela Ásia Central nunca se concretizou como esperado. A razão é que nenhum dos dois está competindo por hegemonia. Em vez disso, buscam um sistema multipolar. Por esse motivo, a União Econômica Eurasiática, liderada pela Rússia, e a iniciativa do Cinturão e Rota da China foram harmonizadas no âmbito da Organização de Cooperação de Xangai.
E a principal organização que conecta um novo sistema econômico internacional é, obviamente, o BRICS. Já não se trata apenas de portos, estradas ou ferrovias. Agora também temos corredores digitais, corredores de energia, corredores de grãos e diversas parcerias tecnológicas. Temos integração industrial, comércio em moedas nacionais, bancos de desenvolvimento comuns, sistemas de pagamento e bolsas de commodities. Portanto, a alternativa ao sistema multipolar eurasiático é que todos se submetam ao hegemon marítimo, que busca separar a Ásia Central da China, a China da Rússia, a Rússia da Índia, a Índia do Irã e o Irã da Turquia, e assim por diante. Portanto, é um império do caos nesse sentido, dependente de sistemas de alianças e de conflitos perpétuos. Independentemente de se ver vantagem ou desvantagem na continuidade da primazia global dos Estados, isso não importa tanto, porque simplesmente não é sustentável e está em declínio. E quando o hegemon enfraquece, ele também se torna mais agressivo. Ou seja, enquanto antes tentava construir confiança em torno de seu controle administrativo da economia internacional, agora vemos que um hegemon em declínio tende a usar seu controle de forma coercitiva para impedir o surgimento de rivais. É por isso que os americanos iniciaram uma guerra tecnológica e econômica contra os chineses, e uma guerra energética e, por procuração, contra a Rússia. Vemos os europeus se unindo, agora discutindo a legalização do roubo ao confiscar fundos soberanos russos. Esse é um esforço para impedir o surgimento de rivais. No entanto, tem exatamente o efeito oposto. Apenas incentiva o restante do mundo a diversificar suas parcerias econômicas dentro desse contexto eurasiático mais amplo. Assim, a resistência instintiva do Ocidente à cooperação na Eurásia, com o objetivo de preservar a dominância das potências marítimas, ignora o fato de que já não estamos mais no século XIX. Antes de tudo, a Rússia não tem as capacidades nem as intenções de dominar a Eurásia. E a ameaça vinda da Eurásia não é mais a de um hegemon concorrente. Na verdade, trata-se de um sistema multipolar. No passado, os Estados Unidos ficariam satisfeitos em ver um equilíbrio de poder na Eurásia, mas o único motivo pelo qual isso deixou de ser aceitável é que os Estados Unidos só aceitam um modelo hegemônico. Agora, há uma abundância de erros sendo cometidos pelo Ocidente. Por exemplo, o confisco de fundos soberanos do Banco Central Russo fez o mundo temer o sistema financeiro ocidental e buscar desesperadamente alternativas. O ataque à tecnologia chinesa ameaça as cadeias de suprimentos dependentes do Ocidente e, portanto, vemos o Ocidente sendo expulso dessas cadeias. O medo de pontos de estrangulamento em corredores marítimos cria uma demanda ainda maior por alternativas. Creates more demands for alternatives. We can't really address these issues in the West because Não conseguimos realmente lidar com essas questões no Ocidente porque estamos presos a uma mentalidade tribal. Qualquer pessoa pode ser acusada de estar do lado do adversário apenas por apontar o quanto estamos nos prejudicando. Nossas narrativas tornam-se cada vez mais distantes da realidade. Na Europa, há muito a ganhar ao se afastar da ideia hegemônica e aceitar as realidades multipolares. Uma nova distribuição internacional de poder que já se desenvolveu. No entanto, esse é o principal problema. Não há absolutamente nenhuma disposição para aceitar as enormes mudanças em curso ou fazer os ajustes necessários para maximizar a prosperidade econômica e a segurança. Como disse Maquiavel, os homens não veem as coisas como elas realmente são, mas como desejam que sejam, e por isso se arruinam. Então, quais são os sentimentos na Rússia hoje? Acho que eles podem ser resumidos por uma citação de Dostoiévski. Os russos são tanto asiáticos quanto europeus. O erro da nossa política nos últimos 2 séculos foi fazer o povo da Europa acreditar que somos verdadeiros europeus. Curvamo-nos como escravos diante dos europeus e só ganhamos o ódio e o desprezo deles. É hora de nos afastarmos da Europa ingrata. Nosso futuro está na Ásia. Meu ponto aqui é simplesmente que a geografia ainda importa.
como sempre importou. O mundo chegou a um ponto de inflexão muito importante, e é por isso que uma ordem mundial eurasiática está agora tomando forma. Todos os esforços para impedi-la só estão intensificando ainda mais o seu desenvolvimento. Prevent this is only intensifying its development even further.